Aleluia. Todos felizes? Todo mundo bem? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você crê nisso? Aleluia. Gente, quem assistiu meu vídeo? Alguém? Assistiu meu vídeo? De prévia do culto? Glória a Deus. Gente, essa pregação ela surgiu de uma experiência que eu tive com o Senhor. Mas eu não estou aqui para pregar uma experiência minha. Eu estou aqui para pregar a palavra. Amém? Não sou digno de pregar a minha vida, o meu testemunho. Mas essa experiência me fez me aprofundar um pouco mais na palavra. E eu quero de verdade que nós possamos abrir o nosso coração aqui hoje, para que Jesus possa ministrar na vida de todos nós e em mim mais uma vez. Amém? Você quer? De verdade? Amém. Gente, o tema dessa palavra, se eu posso colocar um tema nela, é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga, prosseguir em conhecer o Senhor. Eu sei que o Senhor quer fazer nas nossas vidas hoje é que a gente possa conhecê-lo um pouco mais. E talvez não tenha algo mais profundo nessa terra, ou em todo o universo, ou em toda a história, algo mais poderoso, algo mais importante do que conhecer o Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Oséias. A gente vai usar bastante o livro de Oséias, então você já deixa aí no livro de Oséias. Amém? Livro de Oséias. Capítulo 6. Versículo 3. Quem achou, diga aleluia. Diz assim: como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá. Tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera, o Senhor virá. E eu quero saber quantos querem encontrar o Senhor quando Ele vier. Amém? Querem conhecer o Senhor? Gente, o livro de Oséias, ele é muito profundo. Eu não sei se você já teve a oportunidade, a experiência de ler esse livro. Mas nós podemos resumir a história da Bíblia, a história do povo de Deus através do livro de Oséias. E Deus usa o próprio profeta como exemplo daquilo que Deus queria falar e daquilo que Deus queria mostrar ao povo. Por isso que é muito marcante, e nós vamos experimentar um pouquinho da vida de Oséias. Amém? Amém. Você já está com a sua Bíblia aí no livro de Oséias? Agora nós vamos para o Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias, você vai para o capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído, ou em outras versões, está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra.
Portanto, fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei os vossos filhos. O Senhor está dizendo, o meu povo está perecendo, porque lhe falta conhecimento. O Senhor está dizendo àquele povo, esse povo está morrendo, está perecendo. Gente, eu estudei um pouquinho da origem dessa palavra, conhecimento. O que Deus queria dizer quando Ele falou que o povo está morrendo por falta de conhecimento? Gente, olha só. Essa palavra vem do hebraico. Só que o interessante dessa palavra é que esse conhecimento não é apenas conhecimento intelectual. Esse texto, essa palavra conhecimento, não está falando apenas de conhecimento científico, conhecimento racional, mas essa palavra significa conhecimento relacional. Isso não é adquirido através de um estudo apenas, mas um conhecimento que é adquirido através da convivência, um conhecimento que é adquirido através da intimidade. Então, o que Deus está dizendo através da vida de Oséias é: esse povo está morrendo, e essa palavra morrendo, perecendo, na origem, significa literalmente ser destruído, e aquele povo foi destruído. Por que o povo está sendo destruído? Porque lhes falta conhecimento. E que conhecimento é esse? Não é um conhecimento apenas intelectual, não é saber a respeito de Deus, mas é um conhecer íntimo, é um conhecer de relacionamento, é um conhecer de estar perto. E ele está dizendo: meu povo está morrendo porque vocês não conhecem, vocês não têm mais relacionamento com Deus. E por causa disso, vocês terão uma pena. E vocês precisarão passar por uma triste história, que é a vossa própria destruição. Isso foi onde o pecado de vocês, e isso foi aonde a ignorância de vocês levou vocês a chegarem, à destruição, porque vocês não conhecem mais o Senhor. E Deus levanta esse homem no meio de uma nação para falar aquilo que Deus estava para fazer no meio daquele povo. E dá para resumir a história de Israel através do livro de Oséias. E sabe, Deus foi muito criativo ao usar aquele profeta e tudo que ele fez na vida daquele homem para falar como era o relacionamento dele com aquele povo. Então vamos lá. Qual era então o contexto do livro de Oséias? O livro de Oséias é marcado pela dor. É um Deus que é traído pelo seu próprio povo escolhido. Deus escolheu para si um povo, e Ele fez com todo zelo e cuidado. Só que Ele tinha naquele povo um povo que o traía de forma constante e contínua. Um povo que não mais é conhecido como o povo de Deus, mas agora é uma nação que se distanciou da presença de Deus e da intimidade com o Senhor. Era um povo que muitas das vezes era conhecido pelo Deus de muitos feitos.
Mas aqueles grandes feitos agora viraram apenas história. Não era mais vivência, não era mais experiência. Agora era apenas história. Histórias que ficaram no passado. A gente gosta no meio do futebol aqui, São Paulo principalmente, que tem muitos títulos grandiosíssimos. Mas é verdade que nós estamos passando por um tempo de seca de títulos. E tem muita gente que chega para a gente e fala assim, ó, quem vive de passado é museu. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Histórias que viraram museu. Um povo que conhecia a história, mas que não se relacionava mais com o seu Deus. Essa é a história do profeta Oséias. Um povo agora que mistura dogmas religiosos, formas de expressão a Deus, mas agora também expressa a sua devoção a outros ídolos, como Baal e outras manifestações. Agora não é um povo que tem um coração totalmente voltado para Deus, mas é um povo que misturou agora tudo o que eles fazem através da cultura de outros povos que se misturaram ali, dentre o povo de Israel, o povo do norte. E agora é um povo que não tem a atenção completa voltada para o Senhor. Agora não é o povo que tem intimidade somente com Deus, mas agora existem várias expressões de adoração. E o que tem a ver? Tem coisas que são nada a ver, né? O que que tem? O que que tem se dobrar diante de outros deuses? O que tem eu revelar o meu coração a outras coisas? O que que tem se eu fizer isso aqui só mais essa vez? Então é um povo que acostumou viver no pecado, viver uma vida de idolatria, mas que estava no final de semana oferecendo seus sacrifícios ao Senhor. Era um povo que tinha a sua mente dividida com tantas outras coisas. Mas tudo bem, porque eu posso pedir perdão para ele depois. E sabe, os protestantes costumam criticar os católicos por práticas de idolatria. E é fácil a gente achar idolatria em alguém que se prostra ou faz uma devoção a alguém de forma visível. Mas sabe o que é pior? Quando o nosso coração se dobra diante de tantas outras coisas que não é o Senhor. E nós fazemos isso. Nós nos dobramos diante de tantas coisas. Sabe quando alguém diz, eu amo o Senhor de todo o meu coração, mas eu não consigo resistir à pornografia. Eu amo o Senhor de todo o meu coração, mas eu sou viciado no meu celular. Maratonar uma série, beleza, mas maratonar a Bíblia eu não consigo. Eu amo o Senhor de todo o meu coração, mas a minha adoração ela é indiferente. A minha adoração é apática. Eu não consigo expressar o meu coração aqui em devoção ao Senhor. Eu não consigo quebrantar diante do Senhor. Mas o meu coração está ansioso por tantas outras coisas que não é Jesus. Então, sabe, eu acho que nós nos assemelhamos muito com essa história de Oséias.
Eu acho que nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor outra vez. E é isso que o Senhor está tentando fazer através da vida de Oséias. Sabe, Deus chega para este homem, esse profeta. Imagina o que é um profeta. Profeta é alguém renomado. Profeta é alguém notável diante de uma nação. É alguém respeitado. É alguém que todos lhe devem dar ouvidos. Porque é alguém com credibilidade. Afinal, o Senhor colocou ele lá. E é alguém marcado pela pureza, pela santidade. Imagina a história perfeita que Oséias queria para a vida dele. Mas Deus chega para ele e fala: Oséias, quero te usar, Oséias, para eu mostrar como é a minha relação com este povo. Tá, Deus, estou pronto. Manda a palavra. Oséias, eu quero que você vá lá na casa de prostituição. E eu quero que você tome para você uma daquelas mulheres e se case com ela. Deus, mas como assim, Deus? O Senhor tem uma vida de devoção ao Senhor, de santidade ao Senhor. O Senhor quer que eu me case com uma prostituta? Oséias, eu quero trazer um ensino ao meu povo. Eu quero mostrar ao povo aquilo que eles estão fazendo comigo e aquilo que eu quero fazer com eles. Então Oséias, na sua obediência, ele vai. E ele toma Gomer como sua esposa e se casa com ela. E sabe, eu quero que a gente abra a nossa Bíblia mais uma vez, no livro de Oséias, capítulo 1. Oséias, capítulo 1, versículo 4 em diante. Oséias se casou com aquela mulher, e aquela mulher deu à luz a filhos. E diz assim: e o Senhor disse: dê à criança o nome de Jezreel, que significa Deus semeia, pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú, para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim, acabei com o reino de Israel. Eu semeei, eu espalhei esse povo agora, por causa do seu pecado. Pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias: dê à sua filha o nome de Lo-ruama, que significa não amada, pois não mostrarei mais o amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. Contudo, mostrarei amor ao povo de Judá, o reino do sul. Eu, o Senhor seu Deus, os livrarei de seus inimigos, não com armas e exércitos, nem com cavalos e carros de guerra, mas por meu poder. Depois de Gomer ter desmamado Lo-ruama, ficou grávida mais uma vez e deu à luz outro filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, não meu povo, pois Israel não é o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Essa é a história de Oséias. E Deus então usa a própria vida do profeta para descrever em detalhes aquilo que era a relação de Deus com aquele povo. Sabe de uma coisa? Oséias se manteve um marido fiel. Mas Gomer, sua esposa, constantemente saía de casa e voltava a se prostituir. Sabe o que Oséias fazia? Oséias saía, voltava lá, procurava ela, trazia de volta. É isso que o Senhor faz conosco muitas vezes. Ele tira a gente da lama.
Ele lava a gente, Ele cuida da gente. Mas sabe o que acontece? A gente volta a se sujar de novo. Com a desculpa de, mas Deus me perdoa, Deus me lava. Cara, o impressionante é que Deus lava mesmo. Deus perdoa mesmo. Mas quem não entendeu a verdadeira relação entre a noiva de Cristo e Ele, é que aqueles que uma vez foram lavados pelo sangue de Jesus, eles não querem mais viver na lama. Eu pido, eventualmente, nós pecaremos, nós erraremos, nós vacilaremos, nós erremos, sim. Mas sabe, pastor Lucas gosta de falar isso. Os santificados, os santos, não são aqueles que param de pecar, mas eles param de gostar de pecar. Eles agora compreendem que a graça derramada sobre nós, aquela que nós não compreenderemos o preço dos nossos pecados naquela cruz, uma vez que nós colocamos os nossos olhos em Ti, uma vez que nós encontramos o amor de Deus, nós não queremos mais desagradar o coração dEle. Mas sabe, muitas das vezes a gente chega para o pecado e diz só mais uma vez. Eu vou ceder só mais uma vez. Eu vou cair só mais uma vez. E nós nos assemelhamos a Gomer, aquela mulher. Uma hora o nosso coração está voltado para Ele. Uma hora nós queremos a presença dEle. Uma hora nós estamos firmes no nosso devocional, nós queremos Jesus. Mas em outro momento, outras coisas nos atraem. E nós já estamos correndo atrás de outras coisas. Esse é o nosso coração idólatra. Esse é o nosso coração que constantemente se esquece do Senhor. O Senhor usa a vida de Oséias para falar como o seu povo constantemente lhe traía. Sabe por que nós precisamos conhecer o Senhor? Para nós não cairmos nesse pecado de Israel, de ignorância. Ignorância de Deus. Um povo que fala a respeito de Deus, mas que não conhece a Deus de fato. Eu pedi, você conhece o Neymar? É claro, eu assisto ele, eu vejo os vídeos dele, é muito massa, ele é craque de bola. Mas sabe, não dá para eu dizer que eu conheço o Neymar porque eu não tenho um relacionamento com ele. Sabe o que eu sei? Eu sei coisas a respeito dele. Muitas das vezes nós não conhecemos o Senhor, nós sabemos muitas coisas a respeito de Deus, mas nós não conhecemos a Deus de fato. Nós falamos, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas nós falamos de algo que nós não conhecemos. Nós nadamos no raso, as águas estão nos nossos tornozelos, e nós dizemos que conhecemos o Senhor. É mentira. Nós não conhecemos o Senhor de fato. O nosso coração não quer se mergulhar nele. E nós sabemos disso porque muitas das vezes em que a nossa obediência é provada, nós falhamos em obedecer. Sabe, aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus, eles estão dispostos a ouvir o Senhor. E sabe, é muito fácil entender, isso aqui é pecado, eu não vou fazer. Mas é aquilo que não é pecado e Deus diz para você, não faça. Não anda, não faz. Eu não quero.
Aí você pensa, mas isso não é pecado. Mas Deus não quer isso para você. E nós ignoramos a voz de Deus. Como que nós mostraremos a nossa devoção, o nosso amor por Jesus, se nas coisas simples nós não obedecemos? É só uma lista, Mateus. A gente não consegue ouvir a voz de Deus e obedecer mais. A gente precisa de relâmpagos e trovões para poder ouvir a voz de Deus, porque nós perdemos a sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Sabe, um dia, Davi sussurrou um desejo. Ai, quem me dera beber da água, lá de Belém. E alguns guerreiros ouviram. E falaram o quê? Rapaz, eu vou lá. Eu vou lá pegar essa água, porque o nosso rei quer. E eles passaram por dentro de um exército. E eles pegaram aquela água. Sabe, é como se eles estivessem derramando a própria vida ali, diante daquele exército, por causa de um capricho, de um rei terreno. E eles entregam aquela água e ele fala assim, é como se eu estivesse bebendo do sangue de vocês, eu não mereço beber isso aqui. Só que Davi, ele não foi direto com aqueles homens. Ele não pediu para aqueles homens. Não foi uma ordem direta. Ei, eu quero que vocês façam isso para mim. Não, ele pensou alto. Eita, quem me dera beber. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para os íntimos, Deus não grita. Deus sussurra. Para os íntimos basta um sussurro. Aqueles que são íntimos do Senhor, não precisa Ele gritar para você. Se você estiver perto do Senhor, você vai ouvir a voz dEle. Se você estiver perto do Senhor, você vai entender a vontade dEle para a sua vida. Então Deus não precisa gritar. Deus não precisa usar um profeta. Basta você abrir a sua Bíblia. Basta você dobrar os seus joelhos. O Senhor vai falar com você. É isso que o Senhor quer para ensinar para nós. O Evangelho é muito simples, mas não é simplista. Ele é simples, mas ele é profundo. Sabe, meus irmãos, eu já tinha lido o livro de Oséias, mas eu me debrucei outra vez, eu falei, meu Deus. Sabe, qualquer outra coisa eu já tinha abusado, sabe? Qualquer outra experiência já tinha passado. Sabe, você vai na Expo Imp, você brinca, você vai no Beto Carreiro, e você vai naquelas... Eu nunca fui, mas imagino que... Sabe, talvez depois da 10ª vez você não aguenta mais andar na roda gigante. Mas sabe, o Senhor, toda vez que Ele se revela, é mais poderoso e mais profundo. Ele não tem fim. Então, cada vez que você tem uma revelação dele, você diz, uau! Eu não sei se você tem uma experiência assim, e Deus se revela para você, e você fica extasiado, e você fala, cara, que sobrenatural, que lindo, que profundo, meu Deus! Aí daqui a pouco de novo, e ele vem, e ele te surpreende de novo, você fala, meu Deus, que revelação é essa, que poderoso Jesus! Aí outra, você se quebranta, você se joga no chão, e você chora, e você fala, meu Deus, que é isso? Deus é isso. Sabe o que é o ser humano? Ele constantemente está indo atrás de alguma coisa para preencher aqui dentro, mas quando ele alcança, ele perde o interesse. A gente compra uma bicicleta, a gente quer uma moto. A gente compra uma moto, quer uma moto melhor. Se não, quer comprar um carro. E agora um carro melhor. E meus irmãos, isso não vai acabar nunca. Sabe por quê? Porque aqui tem uma sede que só Ele pode preencher.
Aqui tem uma sede que só a água viva que Jesus pode dar é suficiente para preencher. Então não adianta ir para outros poços, porque só através de Jesus essa sede é saciada, e nós precisamos buscar na fonte certa. É disso que nós precisamos, de beber da água de Jesus, porque só nele nós temos a satisfação completa. É nisso que nós entendemos, sabe, eu acredito, de verdade, que Deus prova a nossa fé. E muitos de nós nos questionamos: Senhor, por que eu não consegui passar no vestibular? Por que eu não consegui passar na OAB? Por que eu não consegui isso? Por que eu estou passando por isso que eu estou passando? Por que fulano morreu? Por que eu contraí essa doença? Por que eu estou passando por isso? Meu Deus, será que nós não entendemos que o que Deus prometeu para nós foi Cristo, e se Ele não for suficiente, nada mais será suficiente. Eu não preciso buscar em outras coisas. Irmão, você quer ser próspero, estuda, trabalha, rala, empreende. Mas você quer conhecer a satisfação de verdade, encontre Jesus. Só que nós estamos querendo encontrar nossa satisfação no lugar errado. Irmãos, eu encontro pessoas que estão sendo martirizadas, mortas pelo Evangelho, adorando a Deus em circunstâncias inimagináveis, com corações gratos ao Senhor, estão satisfeitos, enquanto nós, na nossa fartura, na nossa prosperidade, como era Israel, mas não tinha o verdadeiro tesouro que era Cristo, que era o Senhor. Era um povo que tinha dinheiro, mas não tinha alegria. Era um povo que tinha relevância política, mas não tinha a glória de Deus. Israel era propriedade exclusiva de Deus, mas não mais. Israel agora começou a se vender. Israel agora começou a se entregar. Entregou o coração a muitas outras coisas, que não era mais o Senhor. Israel começou a fazer alianças com outros povos, porque agora Israel não tinha sua confiança no Senhor. Então ele disse: eu vou fazer alianças com o Egito. Eu vou fazer alianças com a Síria. Não adiantou. Foi derrubado. Lá é conhecido as 10 tribos perdidas de Israel. E foram dispersados. E deixaram de existir como povo. Deixaram de existir como tribo. Porque esqueceram-se do Senhor. E eu fiquei me questionando. Eu falei: Senhor, qual o sentido de o Senhor falar no livro de Oséias sobre a restauração do povo, se no final tudo foi destruído, se no final tudo foi disperso? Que restauração é essa que o Senhor estava falando? Se eu só vi ruínas, se eu só vi destruição. E eu compreendi aqui no texto que o Senhor sempre tem o seu remanescente. O Senhor sempre separa aqueles que não se dobram diante de Baal. O Senhor sempre separa aqueles que não se vendem. O Senhor sempre separa aqueles que o amam de todo o coração. E algo ainda mais profundo, quando o Senhor fala a respeito de restauração de Israel, no livro de Oséias, Ele também está falando sobre o seu povo Israel, espalhado em toda a terra, redimidos pelo sangue de Jesus,
que chega até nós aqui hoje. Nós somos o povo redimido de Israel. Ou pelo menos nós deveríamos ser o povo redimido de Jesus. Mas a pergunta é: será que nós somos essa noiva separada? Será que nós somos a noiva com as nossas lamparinas cheias de óleo? Ou será que nós somos aqueles que está com o óleo meio baixo, do meio para baixo? Ou alguns vão dizer que estão meio cheio. Afinal de contas, ou nós mergulhamos de forma profunda no Senhor, ou nós entregamos de verdade todo o nosso coração, ou nós não entregamos nada. Ou o nosso coração é do Senhor, ou o nosso coração não é do Senhor. Não existe meio termo. Como que eu cheguei nesse livro? Eu comecei falando isso no vídeo. Eu estava dormindo, estava cansado, e eu ouvi uma canção, eu ouvi uma música. E eu pensei o quê? Meu Deus, eu vou ter que levantar, o Senhor vai me constranger a adorar. Quem ama adorar Jesus aí? Pois é, eu ouvi aquela canção e imaginei, Deus vai me constranger a adorar. Só que naquela hora, zonzo, cansado, com sono, nas noites da vida aí, né, Mateus? Deus me lembrou de um filme, de uma cena de um filme. O filme é Uma Linda Mulher, um filme bem antigo, 1900 e bolinha, com Julia Roberts. E o filme eu vou resumir rapidamente. O filme, vou dar spoiler, gente, é antigo, depois você assiste, ou não assiste. Mas esse filme trata de um homem rico, poderoso, que encontrou uma prostituta, que ajudou ele a chegar num determinado lugar, e numa conversa ele gostou da mulher. Você entendeu aí a referência? Um homem poderoso gostou de uma prostituta. E ele faz uma proposta para ela. Fica comigo durante esses dias. Seja minha acompanhante durante esses dias. E ela ficou com ele. E no último dia foi dessa cena que eu me lembrei. Ele chega para ela e fala assim: fica comigo. Não vá embora. Mas fica não porque eu estou te pagando, mas porque você quer. Sabe, depois de passar pela minha cabeça, Deus vai me constranger, Deus vai me obrigar a adorar. E sabe, nós estamos condicionados a isso. Levanta a mão, adora, se expressa ao Senhor. Faz isso pelo amor de Deus, se prostra, mostra o seu coração, faz isso para Deus. Depois de me lembrar dessa cena, Deus voltou para mim e perguntou. Deus chega para mim e fala assim: ei, eu quero que você me adore. Mas não porque eu estou te obrigando, mas porque você quer. Meu Deus, será que é obrigado a gente estimular você a expressar o seu coração para Deus? É essa adoração que Ele é digno de fazer por uma obrigação. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Por que a gente está aqui? É para fazer mais um culto. Deus não precisa disso. Ele fala para Oséias:
Eu quero misericórdia e não sacrifícios. O que é que Deus está falando? Ei, eu não me importo com o sacrifício que vocês estão fazendo. Eu não me importo com esse culto que vocês estão fazendo. Nada me alegra isso. Se não vier do seu coração, entrega a sua adoração para o Deus Baal ou para qualquer outra coisa que você quiser. Se não for para entregar completamente o nosso coração ao Senhor, o Senhor disse que Ele nos separou, porque nós somos jovens, nós somos expressão de adoração ao Senhor. Se eu entregasse esse microfone agora para você e falasse, expressa todo o seu amor por Jesus aqui, em palavras, o que sairia da sua boca? Será que você conseguiria passar 1 minuto falando daquilo que Deus é para você? Do que Ele representa para você? Sabe como eu me levantei daquele lugar, quando Deus me falou aquilo? Eu fiquei olhando para a condição daquela mulher, daquele filme, ou como a mulher de Oséias. Eu falei, nós somos como aquela prostituta, em que Deus tem que dar muitos favores para que a gente permaneça aqui, na esperança de que um dia o nosso coração vai se voltar de verdade para Ele. Nós não queremos Deus, nós queremos aquilo que Deus pode dar. Nós não queremos o Senhor, nós queremos status, nós queremos aparecer. Nós não queremos Jesus, nós queremos os seus benefícios, não queremos o seu coração, nós queremos as coisas que o mundo pode dar. Me disse isso não é adoração, me disse isso não é idolatria. Sabe o que é verdadeira adoração? Aquilo que nós desejamos, aquilo que o nosso coração realmente deseja. Sabe quando o cara coloca uma camisa de um time, ele está na frente de uma televisão, sabe, ele grita, ele pula, ele esbraveja, ele quebra a televisão. Eu vejo mais adoração nisso do que as nossas adorações, do que as nossas mãos levantadas sem intenção de adorar de verdade. O nosso coração é idólatra. Nosso coração não quer Jesus. E sabe, aquela foi uma adoração de arrependimento ao Senhor. Eu falava, Jesus, eu não quero ser como essa mulher. Eu não quero entregar uma adoração de obrigação ao Senhor. Eu quero entregar uma adoração de verdade. Eu quero entregar aquilo que há de mais profundo do meu coração para o Senhor. Porque eu sei que o Senhor é digno por tudo o que o Senhor fez por mim. O Senhor me comprou através do sangue do teu filho, vestido naquela cruz. E eu não quero entregar qualquer coisa para o Senhor. Eu quero entregar a minha verdadeira adoração ao Senhor. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Quero que você fique em pé no seu lugar.